céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Meu Senhor, sou eu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A seguinte só me consagro já, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés viajar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Amém. Podem sentar os irmãos. Você já leu o editorial do boletim? Caso não, vamos iniciar a mensagem desta hora. Me permitam os irmãos, com a leitura do nosso editorial, a pastoral, desse domingo, com o tema compromisso sério, permanente e constante. O texto bíblico de 1 Coríntios 15, 57, 58, destacando 58, é o lema da nossa igreja. Que não seja apenas o lema no texto, mas que seja o lema na prática do nosso cotidiano, não é? Diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Uma vida cristã autêntica exige decisão e empenho com a Igreja do Senhor. Vivemos uma época em que, conduzidos por filosofias humanas, as pessoas buscam tirar vantagens máximas com compromissos mínimos com todas as coisas. Ocorrerá também que nas relações com a Igreja alguém ouse tentar obter vantagens sem assumir ônus de comprometimento? Ocorrerá que alguns selecionem atividades da igreja para participar
eliminando ou desprezando outras. Um compromisso sério, permanente, constante, olhará como igualmente necessário o culto de oração, a evangelização, a escola bíblica dominical, o dízimo e o culto vespertino ou outra qualquer atividade do corpo, a igreja. Um crente de domingo pela manhã ou à noite, ou de escala, ou de domingo sim, domingo não, necessita rever o seu compromisso com a igreja, a esposa de Cristo. Sobre isso mais, quero ligeiramente meditar com os irmãos nesta hora. Você tem a sua Bíblia? Então abra na carta de 1 João, no seu capítulo 1, começando no verso 6 até o 8. Então, 1 João, carta de 1 João, capítulo 1, versos 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Me perdoem os irmãos, um equívoco. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, lendo o capítulo 2, é o capítulo 1. Então, começando no 6, me perdoe. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Que Deus nos ilumine a mente e o espírito, pois Ele deseja nos falar através da sua palavra. O que é, meus irmãos, ter comunhão? Eu creio que todos nós sabemos o seu significado, não é? A palavra significa ter as coisas em comum. O texto que nós lemos fala que quem está debaixo da luz tem comunhão. E isso acontece porque o mesmo Deus é o nosso Deus. E nós que pertencemos a Deus fazemos parte do corpo, ou do mesmo corpo que é a sua amada igreja. Na Bíblia, a igreja muitas vezes é descrita, entre outras coisas, como sendo a habitação de Deus. Ele não habita apenas numa pessoa. É bom a gente dizer isto e entender bem. Ele não habita apenas em uma pessoa, mas sim em todos nós. Ele habita o coração de cada crente verdadeiramente convertido. O fato é que o Senhor quer habitar em um templo completo, numa igreja bem entrosada, unida e tendo um mesmo propósito. Esse é o desejo de Deus. Ele não habita, repito, apenas em uma pessoa, mas sim todos nós que fazemos parte da sua igreja. E Ele quer habitar num templo completo,
numa igreja bem entrosada, unida e no mesmo propósito. Aquele que se isola desta comunhão, ou pouco participa desta comunhão, não é abençoado, como Deus deseja abençoar. Porque a bênção, meus irmãos, vem da comunhão, dessa estreiteza? Dessa estreiteza que temos uns com os outros e todos com Deus, o Pai, né? Alguém disse que um pequeno tijolo faz falta. Quando falta um tijolo na parede da sua casa, ali fica um buraco. Por menor que ele seja, causa um certo desconforto, principalmente quando chega o frio, não é? Aquele vento frio penetra por aquele pequeno buraco. Da mesma forma, qualquer membro do corpo, meus irmãos, faz falta e é importante. Pastor Roberto, lá de Quatro Barras, no domingo passado, ele orou, iniciando o culto, dizendo: Senhor, lá fora está chovendo e está um tanto frio, mas o teu povo está aqui, te cultuando, aquecido pela comunhão, pelo amor que nos une uns aos outros e ao Senhor. Então, a igreja comparada, meus irmãos, como casa de Deus, habitação de Deus. Os irmãos sabem, de quando em quando eu costumo dizer esta frase, né? Que há muita coisa que só acontece aqui. Porque é um lugar especial. A igreja sempre foi um lugar especial. Hoje há uma filosofia humana e diabólica que muitos que se dizem cristãos estão vivendo desta maneira. Ou seja, eu preciso de Cristo, mas nem tanto da igreja. E por isso eles não se envolvem, eles não se comprometem com a igreja, eles não trabalham com a igreja e eles não trabalham pela igreja. Para eles tanto faz como tanto fez. Não há nenhuma importância. Se a igreja vai bem, vai bem. Se a igreja não vai lá muito bem, isso pouco importa, porque eles não estão inseridos efetivamente no contexto da igreja como habitação de Deus. Outra comparação, meus irmãos, que a Bíblia faz, é que a igreja é uma família. É outro detalhe que muitos de nós perdemos esta visão. Que a igreja é uma família. Assim como lá na sua família, cada um presta conta, não é? Um para o outro, os filhos para os pais, pelo menos deve ser assim. O marido para a esposa para o marido. Você nunca sai de casa e vai para algum lugar, empreende uma viagem sem dizer para a família para onde que você está indo. E por que na igreja não é assim? Por que não temos essa interação como família de Deus? E se a família aqui, a nossa família é importante, pai, mãe, esposo, esposa e filhos, e é importante porque Deus que instituiu a família, a igreja, meus irmãos, é muito mais importante que a nossa família.
Pode ter certeza disso. Porque esta família está junto aqui e vai estar junto lá. Bom seria se a nossa família, todos professassem o nome de Jesus, também estariam lá ou estarão lá. Mas nós sabemos que nem sempre isso acontece. Eu conheço muitas famílias em que o marido morreu e não aceitou Jesus, e a esposa morreu e está no céu, e os filhos estão seguindo o caminho, e conheço filhos que não estão seguindo o caminho. Portanto, esta família não estará toda lá, na presença do Senhor. Mas a família cristã, a família chamada igreja, que diz respeito aos redimidos pelo sangue de Jesus, esses estarão lá, para nunca mais se separar. Hoje em dia, a família tem sido muito atacada, nós sabemos disso, mas Deus criou para exemplificar o nosso relacionamento espiritual. Assim como o relacionamento lá em casa, a nossa família, marido, esposa, pai, mãe, filhos, esse mesmo relacionamento Jesus exemplificou. Deus exemplificou como nós, igreja, devemos assim ser. O fato é que tem muita gente na igreja que deseja apenas o pai, mas não quer ter compromisso com os irmãos. Alguém hoje já me perguntou, quando cheguei aqui na igreja: pastor, o senhor está sozinho? Amanhã eu vou levar almoço para o senhor. Falei: obrigado. Não disse que não tem essa obrigação, mas se pensarmos em família, temos essa obrigação, sim. Não só em relação ao pastor, mas de um para com o outro. Esse negócio que eu abomino muito, até domingo, pastor, quando terminou o culto, até domingo. Isso significa, na semana, não quero saber de nada. Não me incomode, não me procure. Domingo a gente se vê de novo. Me perdoe os irmãos, mas eu não acredito ser esse tipo de relacionamento realmente como família, e principalmente a família de Deus, a família cristã. Você está pronto para ser irmão dos irmãos? E não apenas filho do Pai? Ser apenas filho de Deus, mas sem se importar com os irmãos? A Bíblia diz que nós devemos chorar, não é, com os que choram, devemos nos alegrar com os que se alegram. Isto é espírito de família. Quando minha esposa chora, eu choro com ela. Quando ela se alegra, eu me alegro com ela também. Essa é a relação familiar. Em vários outros textos na Bíblia, se o tempo nos permitisse, eu poderia estar citando aqui para os irmãos exemplos, né, que temos na Bíblia da igreja como família. Mas se você ler todo o capítulo 4 de Efésios, você vai ver que nas entrelinhas, mesmo que não diretamente, Paulo está falando exatamente desse tipo de relacionamento da igreja como família de Deus. Por exemplo, aqui no capítulo 4 que citei, só leio 2 versos para os irmãos, o 15 e o 16, que diz assim:
antes seguindo a verdade em amor, cresçamos, veja, no plural, na comunhão, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora veja o verso 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, minha, sua, de todos nós, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que coisa extraordinária. Quando entendemos e colocamos em prática a palavra de Deus, é isto que acontece. Eu sou fortalecido, ajudo o meu irmão a se fortalecer, se possivelmente ele está fraco, nos ajudamos mutuamente, e assim então a igreja é fortalecida, ela cresce em todos os sentidos, não é? Espiritualmente, o que é muito e o mais importante, mas cresce também em número, não é? Todos esses textos, como disse os irmãos, falam, não é, da igreja como família, como corpo de Cristo. O corpo, meus irmãos, ele é bonito. Também a Bíblia fala sobre igreja, corpo. Já lemos aqui o texto. Porque ele está vivo. Um corpo morto, ninguém quer estar próximo, não é? Ou conviver ao lado de um corpo morto. Quando um corpo morre, logo queremos o quê? Sepultá-lo. Isso é perfeitamente natural. O corpo ele é bonito, é agradável quando ele está vivo. Mas ele não é agradável, e não é agradável ver os pedaços do corpo separados do corpo, pois eles vão ficando sem vida. Por exemplo, você tirando um braço, amputando um braço, você acha que esse braço continuará tendo vida? Obviamente que não. Ele está separado do corpo, então ele perde, ele não só deixa de ter vida, mas perde também a sua beleza, porque está fora do corpo. Você tem vida quando está ligado ao corpo de Cristo. Mas uma pessoa começa a morrer espiritualmente quando se afasta do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu conheço muitas pessoas, inclusive aqui de nossa igreja, pessoas que foram se afastando, estão totalmente afastadas. Quando você procura para conversar com essas pessoas, elas não têm absolutamente nada de bom a compartilhar com você, porque espiritualmente elas morreram, porque se separaram do corpo. Esse membro deixou de fazer parte do corpo, deixou de ter vida. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para a morte. Nós fomos chamados para a vida. E Jesus acrescentou vida com abundância. De dentro de você, de dentro de cada um de nós, de dentro da igreja, deve fluir esta vida abundante do Espírito Santo que habita em nós, para que o mundo lá fora possam ver. E uma vez vendo, sendo atraídos também para Deus.
De fato, meus irmãos, a comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, que é a igreja, né, exige que 3 palavras, se você quer anotar, se tornem realidade em nossa vida, na minha vida e na sua vida. Primeira palavra, disposição. Segunda palavra, compromisso. E a terceira palavra, sacrifício. Essas 3 palavras, meus irmãos, são necessárias para que, se desejamos a comunhão, ela se torne uma realidade na nossa vida. Disposição, compromisso e sacrifício. Concluindo, disposição, meus irmãos, é o desejo de servir o corpo. De quando em quando nós temos feito esta comunicação no boletim. Você quer ajudar? E nós temos aqui várias coisas que precisam de pessoas para ajudar. Uma delas tem sido o data show, o som. Há quanto tempo anunciamos isto, mas ninguém se dispõe. Não há essa disposição. Não, eu quero ajudar. Eu quero servir. E eu sempre digo que quando uma pessoa se dispõe a servir, ele vai descobrir a alegria de servir. Por que muitos de nós somos crentes tristes? Temos pouca alegria. Vivemos com aquele semblante decaído, como eu costumo dizer, macambúzios. Exatamente porque não dispomos a servir. Quando você serve, o seu coração se enche de alegria, porque você está servindo e vendo o resultado do serviço que você está prestando para o corpo de Cristo. Compromisso de ser e continuar a ser responsável e fiel. Quantas pessoas, quando se aproxima o fim do ano, se apresentam dizendo: olha, eu gostaria de fazer isto ou aquilo, e então são eleitos pela igreja numa assembleia, e a princípio parece que as coisas vão progredindo, mas não vai muito longe, não. Logo, logo se percebe que aquela pessoa vai se cansando, alguma outra coisa qualquer vai acontecendo, e pronto, todo aquele entusiasmo, aquela disposição, aquele compromisso, não é? Vai se esvaindo. E finalmente a última palavra, sacrifício, de doar-se pelo corpo. Eu costumo dizer que para a salvação você não tem que fazer obra alguma, porque Cristo já realizou a obra completamente para a minha e a nossa salvação. A Bíblia diz que basta você crer, e a graça do Senhor é derramada no coração do pecador, ele é perdoado, ele é redimido, e a partir daquele instante, ele recebe o dom da vida eterna. E é bom dizer que aquele que assim procede, honestamente, verdadeiramente, a sua salvação é eterna. Ele não perde a sua salvação. E é bom aqui fazer uma diferença entre perder salvação e perder a alegria da salvação. Perder a salvação o crente não perde.
mas por negligência, por algum pecado, por alguma desobediência, ele perde sim a alegria da salvação. Então, aquele crente que era muito constante nos trabalhos da igreja, gostava de cantar, estava sempre disposto e à disposição para trabalhar, tudo isso desaparece, porque ele perdeu a alegria da salvação. E essa alegria da salvação é restaurada quando há arrependimento do pecado, o acerto com Deus, a confissão, então é restaurada a alegria da salvação. Então, para servir, para realizar a obra do Senhor, muitas vezes nós somos chamados ao sacrifício. E sacrifício significa doar-se. Foi o que Jesus fez, não é? Quando ele foi pendurado naquela cruz, ele doou a sua vida. Ele disse: ninguém toma de mim, mas eu a dou. Então Jesus voluntariamente se entregou, ou entregou a sua vida para a nossa redenção. É isso que precisamos ter em mente. Sacrifício. É doar, ou doar-se, né, pelo corpo, sem reserva e sem volta. Eu acho tão bonito que aqueles que uma vez se converteram, logo dispostos, então iniciaram a fazer alguma coisa na obra do Senhor, através do ministério da igreja, e na medida que o tempo vai passando, eles vão galgando degraus, se envolvendo com mais coisas, fazendo mais, e com muita alegria e disposição. Meu querido irmão e irmã que está aqui nesta hora, você está disposto a isso? De se comprometer assim com o Senhor e com a sua amada igreja? Não esqueça dessas 3 palavrinhas: disposição, compromisso e sacrifício. E eu acrescentaria o que está no boletim: compromisso sério, permanente e constante. Quando se assume um compromisso sério, isso é permanente e é constante. Você não volta atrás. Aconteça o que acontecer, você continua firme, olhando sempre para Jesus, que é o consumador da nossa fé, e sobre a importância, não é, de servir ao Senhor, assim como é o lema que eu disse aos irmãos: seria tão bom que não fosse apenas em palavras, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa segunda parte é o lema da Igreja Batista de Vila Pires. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um dia teremos a recompensa do Pai, pela nossa fidelidade, pela nossa disposição, pela nossa constância, pela nossa firmeza no realizar da sua obra enquanto aqui nesse mundo estamos. Se você está disposto a isto, curve a sua cabeça por um instante, ore ao Senhor, agradeça ao Senhor por você fazer parte da habitação do Senhor, que é a sua casa, a sua igreja, por você fazer parte da família de Deus, o que é muito importante, por você fazer parte do corpo
de Cristo, que é a sua igreja. Ore nesse sentido, expressando a sua gratidão e também pedindo ao Senhor para que te ajude a ser firme, constante e sempre abundante no Senhor, e que você valorize todas as atividades da igreja. Escola bíblica dominical, domingo é para isso, não é? Não é para outra coisa, é para descansar, e naqueles horários que a igreja promove suas reuniões ali com alegria, com nossa família, estamos servindo ao Senhor através do ministério da igreja. Ora ao Senhor. Pai bendito, obrigado por esse momento tão precioso aqui no templo do Senhor, na tua habitação. Como é bom a gente estar aqui, celebrando o nome do Senhor, cantando canções, hinos tão preciosos, que transmitem, ó Deus, tantas verdades a respeito do Senhor para a nossa vida, que possamos celebrar sempre ao Senhor, reunidos e unidos num só pensamento e coração. Que assim seja esta igreja, que cada irmão, aqueles que porventura estão com dúvidas, estão oscilando, ó Deus, no seu serviço para com o Senhor, que sejam despertados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor os encha do Teu Santo e Bendito Espírito, para que eles desfrutem da alegria de servir ao Senhor. Pois tão somente isto é que conta, ó Pai, porque todas as coisas demais com as quais nos ocupamos, e às vezes nos ocupamos com tanto tempo que não temos tempo para o Senhor, essas coisas aqui ficarão, com certeza. Só levaremos aquilo que construímos na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, e por isso a Tua palavra diz, seremos recompensados um dia pelo Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da Tua igreja, Senhor, e aviva-nos pelo poder do Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos em pé, cantando mais um dos nossos queridos hinos do cantor cristão. Não esqueça, próximo domingo, celebrando a ceia do Senhor. Hino 161, cantor cristão. Vem tu
cantamos seja uma realidade. Na minha, na sua vida, na vida da igreja, todos os dias dessa semana e até que Jesus volte, porque assim é sua vontade. Oremos ao Senhor, nos despedindo desta hora, deste culto, desse momento tão precioso que aqui passamos. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações, a santa e bendita comunhão e as alegrias de Deus, o Espírito Santo, seja sobre vós, irmãos, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, e que a bênção da Trindade Divina alcance toda a tua igreja, que se encontra espalhada por toda a face da terra, e todos digam amém. Amém. Cantemos o último hino. Amém.